apresentação final do trabalho de conclusão de curso em Ciência de Dados com o tema Aprendizado de Máquinas para Problemas de Otimização Combinatória. Iniciarei dessa forma a apresentação do trabalho realizado por mim, Ana Luísa, Edson, Felipe, Jonathan, Sérgio e William. Previamente, agradecemos às nossas orientadoras Laura e Patrícia e aos demais docentes da Univesp pela oportunidade de desenvolvermos este trabalho, que representa não apenas o nosso esforço, mas também o aprendizado e a evolução que alcançamos ao realizá-lo. O problema do caixeiro viajante constitui a essência de muitos outros problemas operacionais, visando atingir a melhor logística possível de um trajeto, além de técnicas avançadas de inteligência artificial, tem superado resultados de técnicas matemáticas convencionais em visão computacional, processamento de linguagem natural, reconhecimento facial e de fala. Este estudo tem como puro objetivo investigar a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina em problemas de otimização combinatória, com foco especificamente no problema do caixeiro viajante, que faz parte da família de problemas de roteamento de veículos dentro da otimização combinatória. O estudo visa avaliar se essas técnicas têm conseguido ou têm o potencial de revolucionar os resultados em termos de qualidade das soluções e tempo de processamento. Comparar através de pesquisas de diversos artigos resultados de diferentes arquiteturas de modelos de aprendizado de máquinas aplicados ao problema do caixeiro viajante, classificar algoritmos de aprendizado de máquina de acordo com as suas arquiteturas, identificar as principais componentes dos algoritmos usados no PCV, avaliar pontos fortes e fracos dos modelos, estimar o potencial de desenvolvimento dos modelos por meio da exploração de novas características para produzir melhores resultados e identificar novos caminhos de pesquisa. Este estudo destaca a importância dos problemas de otimização combinatória nas atividades práticas atuais, que são essenciais em diversas áreas, como gerenciamento da cadeia de suprimentos, roteirização de veículos, sequenciamento de processos produtivos e redes de comunicação. A otimização desses problemas pode contribuir significativamente para a melhoria dos processos, redução de custos, aumento da qualidade dos produtos e serviços e, consequentemente, a competitividade das empresas em um cenário global competitivo. A pesquisa sobre a aplicação de aprendizado de máquina no problema do caixeiro viajante tem uma justificativa sólida e relevante, tanto teoricamente quanto prática. A otimização de rotas desempenha um papel crucial em diversas áreas, como logística, transporte e planejamento urbano. A utilização de técnicas de aprendizado de máquina nesse contexto pode resultar em soluções mais eficientes e econômicas, beneficiando não apenas as empresas, mas também a sociedade como um todo, através da redução de custos operacionais, diminuição do tempo de viagem e melhora na qualidade dos serviços. A pesquisa sobre aprendizado de máquina, aplicado ao problema do caixeiro viajante, pode oferecer insights valiosos para aprimorar algoritmos de otimização e métodos de resolução de problemas combinatórios, explorando abordagens como redes neurais, meta-heurísticas e modelos exatos para lidar com a complexidade computacional do problema do caixeiro viajante. Passo agora a palavra ao meu amigo Jonathan. Olá a todos, meu nome é Jonathan e eu darei seguimento à apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso. Olhando para a nossa metodologia do trabalho apresentado, nós utilizamos basicamente pesquisas a artigos, livros e revistas do âmbito acadêmico e científico, para que nós pudéssemos basear o nosso trabalho de uma forma que possa ser testado, avaliado em outros contextos, a não ser o nosso. Então, é fundamental para que essas fontes sejam utilizadas em qualquer trabalho acadêmico. Também a taxonomia, nada mais é do que identificar as principais características de um modelo de aprendizado de máquina para otimização combinatória e classificar os trabalhos já publicados de acordo com as características identificadas.
Também análise de dados, identificar as vantagens e dificuldades encontradas nos trabalhos publicados de acordo com a respectiva taxonomia. Também verificar as técnicas de aprendizagem de máquina que estão sendo aplicadas ao problema do caixeiro viajante para analisar os resultados obtidos comparados aos métodos tradicionais já utilizados, as principais diferenças existentes entre cada um e as perspectivas de desenvolvimento a partir desses modelos. E também um mapeamento das principais conclusões dos trabalhos publicados, salientando a contribuição da pesquisa realizada para demonstrar as contradições ou reafirmar ideias e informações. Então, nós iremos apresentar alguns dados também ao decorrer do nosso trabalho. Bom, falando um pouco sobre o problema do caixeiro viajante, esse é um dos mais tradicionais problemas conhecidos na programação matemática. E ele é bem desafiador em várias questões, porque ele consiste em visitar uma única vez uma cidade de um conjunto de cidades e retornar ao ponto de origem. Então, suponhamos que temos algumas cidades para que ele visite, Atibaia, Matão, Jundiaí, Várzea Paulista. Então, a gente tem que partir de um ponto, passar em cada uma dessas cidades uma vez e voltar então até o ponto de origem, fazendo o menor trajeto possível, ou seja, a melhor logística dessa rota. Para um conjunto de n cidades a serem visitadas, nós temos n-1 fatorial, combinações possíveis. E num exemplo de 10 vértices, corresponde a 362.880 combinações possíveis. Então, seriam muitas rotas possíveis, caso ele precisasse passar em 10 cidades diferentes, então retornar ao ponto de origem. E quando nós aumentamos essa quantidade de cidades, ou seja, n, torna-se impossível testar todas essas combinações em tempo de processamento aceitável. Ou seja, esse problema ele é classificado como um problema NP-hard. Em questão de solução, existem alguns métodos matemáticos que resolvem esse problema com até 200 vértices em tempos aceitáveis, ou seja, um tempo que seja possível, humanamente falando, para que seja aceitável o tempo de resolução desse problema. Existem também problemas com até 60 vértices que conseguem ser resolvidos em tempos aceitáveis, humanamente falando também, utilizando heurísticas que obtêm boas soluções, mas não atingem a solução ótima. Então, por mais que também possa haver solução de 600 vértices a partir de heurísticas no tempo aceitável, ele ainda não chega a soluções que atingem um nível ótimo, como é feito de outras maneiras. E o maior problema que já foi resolvido contém 85.900 vértices e utilizou 136 anos de processamento paralelizado com o software Concorde. Então, é um tempo que é muito longo em idade humana e por enquanto, o maior problema que conseguiu, então, resolução. E então, obter um método de solução que resolva as instâncias em maiores tempos de processamento aceitável tem grande importância em uso prático, como nós vimos. O problema do caixeiro viajante tem várias aplicações práticas. Então, se nós conseguirmos otimizar esse processamento para que seja em um tempo aceitável, ele pode ser utilizado de forma prática nos dias a dias, então pode ser muito útil. E então a ideia é que com esses métodos novos que vêm superando os métodos matemáticos já tradicionais, utilizando as inteligências artificiais como a rede neural, nós possamos então fazer com que esse tempo de processamento seja otimizado e melhore. Olá, meu nome é William, estarei dando sequência à apresentação. Nos últimos anos, os avanços em aprendizado de máquina têm sido impressionantes, mas não sem desafios. Embora os algoritmos de aprendizado de máquina tenham se mostrado eficazes em muitos problemas, eles falham em questões cruciais, como reconhecimento facial, de objeto e de linguagem. A necessidade de generalizar para novos exemplos se torna ainda mais desafiadoras em dados de alta dimensão. E os mecanismos tradicionais de aprendizado de máquina não são adequados para aprender funções complexas nesses espaços multidimensionais.
resultando em altos custos computacionais. É nesse contexto que surge o desenvolvimento de aprendizagem profunda. Enquanto a inteligência artificial inicialmente focava em resolver problemas intelectualmente difíceis para os humanos, mas relativamente simples para os computadores, por meio de regras matemáticas formais, logo se tornou evidente que essas técnicas não eram suficientes para lidar com tarefas intuitivas para os humanos, mais difíceis de serem descritas formalmente, como reconhecer faladas ou rostos em imagens. A abordagem da aprendizagem profunda veio para preencher essa lacuna, permitindo que computadores aprendam conceitos complicados, construindo-os a partir de conceitos mais simples, resultando em uma hierarquia de conceitos profunda com muitas camadas. A aprendizagem profunda resolve a complexidade de compreender dados sensoriais brutos, como uma imagem representada por valores de pixel, e identificar um objeto dividindo o mapeamento desejado em uma série de mapeamentos simples aninhados, cada um representado por uma camada observáveis, enquanto camadas ocultas subsequentes extraem características cada vez mais abstratas da imagem. Essa representação hierárquica permite conhecer objetos na imagem através da identificação de partes específicas. A aprendizagem profunda é uma abordagem dentro do campo de aprendizagem de máquina, baseado em redes neurais artificiais, tem revolucionado a capacidade das máquinas de aprender representações hierárquicas e automáticas dos dados, com suas redes neurais compostas por múltiplas camadas de unidades de processamento. A aprendizagem profunda tem sido aplicada em diversas áreas, desde reconhecimento de imagem até processamento de linguagem neural. Sua capacidade de lidar com grandes volumes de dados e aprender representações cada vez mais complexas tem impulsionado inovações em várias indústrias, tornando-a uma tecnologia fundamental na vida contemporânea. Um marco fundamental no desenvolvimento das redes neurais foi o neurônio MCP, que surgiu como uma das primeiras tentativas de simular o funcionamento do neurônio biológico de maneira simplificada. Embora complementar, se comparado aos neurônios reais, o MCP desempenhou um papel crucial, influenciando a criação de modelos mais elaborados e avançados, culminando nas redes neurais profundas, utilizadas atualmente em diversas áreas de machine learning e inteligência artificial. Eu sou o Felipe Guidini, tá bom? E eu vou apresentar a nossa revisão de literatura. Eu vou apresentar a classificação das arquiteturas dos modelos que foram revisados na nossa pesquisa sobre o problema do caixeiro viajante, tá? Nós revisamos 5 artigos de publicações científicas. Primeiro, eu vou apresentar a tabela que resume esses artigos, destacando a sua arquitetura e a classificação de cada modelo, tá bom? Vale ressaltar que a arquitetura desses algoritmos, eles podem ser classificados como híbridos e end-to-end. O híbrido, ele é uma junção do aprendizado profundo, ele resolve uma parte do problema e interage com outros métodos, tá bom? Já o end-to-end, ele é o problema abordado através do aprendizado profundo de ponta a ponta. Bom, dos artigos revisados, vamos começar falando aqui sobre o do Josh, que é de 2019. Ele utiliza a arquitetura GCN mais BS, que é a Graph Convolutional Network com Beam Search. A classificação dele é o end-to-end, né? Nesse modelo, ele utiliza redes convolucionais em grafos combinados com uma busca em um feixe, né? Para resolver o problema do caixeiro viajante de forma
direta de ponta a ponta, né, com o end-to-end. Já o Bresson, em 2021, ele utiliza uma arquitetura diferente, ele utiliza a Transformer e também utiliza uma outra classificação, a classificação híbrida. Nesse artigo, ele propõe que o uso de redes Transformer, conhecidas pela sua eficácia em processamento de linguagem natural, ela esteja adaptada na otimização combinatória, né? A abordagem híbrida, ela combina diferentes técnicas para melhorar a performance, e por isso ele acabou adaptando, assim, essa otimização combinatória, tá bom? Já o Ma, em 2019 também, ele pega a arquitetura GPN, que é a Graph Point Networks, com a classificação end-to-end, né? Nessa abordagem, ele utiliza redes de ponteiros em grafos para aprender e resolver, né? Uma rede de ponteiro de grafo para aprender e resolver o problema do caixeiro viajante através do aprendizado hierárquico por esforço. Agora a gente parte para o MELI de 2021, que ele utiliza a arquitetura CNN mais CW, que é Convolutional Neural Network, com um caminho heurístico, né? Consequentemente com a classificação híbrida, né? Esse trabalho ele combina redes neurais convolucionais com heurísticas construtivas, criando uma solução híbrida que usa o aprendizado de máquina para guiar a construção de soluções. Já o Vitali, em 2021, ele também utiliza CNN mais CW, mas ele inclui a LS, que é a Convolutional Neural Network, com caminho heurístico mais a busca local. Logicamente, é uma classificação híbrida, né? Nesse artigo, ele adiciona a abordagem anterior, a técnica de busca local, que refina as soluções geradas pela heurística construtiva, combinando várias técnicas para maximizar a eficiência. Seguindo aqui, nós temos mais alguns dados como entrada de dados, tarefa, fluxo, treinamento, função de perda, né? Uma relacionada com a outra. Seguindo, nessa tabela, nós temos informados aqui a instância, o gap e o tempo, né? De cada um relacionado ao seu respectivo artigo. E, por último, nós temos o comparativo, com vantagens e desvantagens de cada modelo, né? O Josh aqui, ele teve como maior vantagem que ele superou os modelos existentes na época. Porém, na desvantagem, ele resolve instâncias pequenas, né? Pegar uma instância muito grande, ele acaba não tendo um bom desempenho. Já o Bresson, que utilizou o modelo Transformer, a principal vantagem foi explorar a arquitetura Transformer, porém, era um modelo muito complexo. Já o Ma, ele trouxe como vantagem o potencial de generalização maior, porém a performance era muito baixa. Já o Meli, ele trouxe como vantagem resolver instâncias grandes, mas a principal desvantagem era a base de treinamento. E o Vitali também veio com resolução de instâncias grandes, e a base de treinamento também foi a sua maior desvantagem, tá bom? E como conclusão, né, esses artigos eles mostram diferentes abordagens para resolver o problema do caixeiro viajante. Eles utilizam técnicas modernas de aprendizado de máquina, as classificações end-to-end, só lembrando que eles indicam que os modelos podem aprender e resolver o problema diretamente a partir dos dados, enquanto as abordagens híbridas, elas combinam o aprendizado de máquina com heurísticas clássicas para melhorar a eficiência e precisão. Olá, pessoal. Meu nome é Edson Roberto, irei dar continuidade à apresentação. Vou falar sobre os pontos fracos dos modelos testados, e o que encontramos é que em todos os modelos pesquisados, eles apresentam as mesmas dificuldades para criar e estabelecer um método robusto na resolução de problemas de otimização combinatória, que constituem em relação à escala, generalização e restrições do modelo. Em relação à escala, os modelos que já foram testados, em sua grande maioria, eles conseguem resolver as instâncias pequenas de 100 a 200 vértices em um tempo computacionalmente aceitável. Porém, os métodos matemáticos tradicionais conseguem resolver instâncias maiores em tempos menores. Com o aumento do tamanho das instâncias, o gap para
a melhor solução conhecida e o tempo de processamento aumentam em relação às técnicas tradicionais. Desenvolver um algoritmo que, após treinado, consiga resolver instâncias maiores, as quais foi treinado, é um dos principais desafios do aprendizado profundo. A maior instância até o momento resolvida contempla 1.748 vértices. Quanto à generalização, os modelos atuais não conseguem tratar distâncias que não sejam euclidianas. Muitos problemas reais do caixeiro viajantes lidam com distâncias que não são calculadas pela posição dos vértices, e sim advindas de sua localização física e meios de acesso. Um dos desafios é encontrar uma forma mais eficiente de entrar com dados além das coordenadas. O uso da imagem já foi testado, mas ainda não obteve resultados expressivos. Outro desafio é adaptar os modelos treinados para instâncias que possuam configurações distantes das configurações de treinamento. Por exemplo, concentração de vértices no gráfico. Já quanto às restrições do modelo, diversas variantes do problema do caixeiro viajante e de outros problemas de otimização combinatória apresentam restrições como a capacidade de transporte, múltiplos caixeiros viajantes, janela de tempo, etc. Essas restrições dificultam o aprendizado de regras no aprendizado profundo, e as abordagens ainda não contemplam essas restrições de forma satisfatória. Agora passo a palavra para nosso colega do grupo, Sérgio, para dar continuidade. Bom dia a todos. Aqui eu sou o Sérgio Luiz Fornaza, dando continuidade à nossa apresentação. É importante dizer que o aprendizado profundo ganhou destaque a partir de 2012 com o torneio Imaginet, quando uma rede neural superou com larga margem as técnicas tradicionais para reconhecimento de imagens e, posteriormente, na área de reconhecimento facial. Um impulso adicional veio com a aplicação dessas técnicas em problemas de processamento de linguagem natural, gerando tradutores de texto, reconhecimento de fala e, recentemente, o ChatGPT. Para superar as técnicas tradicionais, foram desenvolvidas redes neurais específicas para cada categoria de problema, maximizando a sua capacidade de lidar com quantidades massivas de dados e aprender padrões durante o treinamento. Observando esses eventos, surge a questão de se o aprendizado profundo teria potencial para resolver problemas de otimização combinatória e também superar as técnicas tradicionais em uso. Um dos problemas tradicionais é o do caixeiro viajante, que serve como base de muitos problemas para a área de transporte e logística. Com o aumento do comércio eletrônico e no mundo pós-Covid, os consumidores preferem cada vez mais receber suas compras em casa, no lugar de ir se dirigir aos estabelecimentos de comércio tradicionais. E isso está gerando problemas de roteirização cada vez maiores, com maior quantidade de dados, maior complexidade na criação das rotas, dificuldades para estabelecimento de pontos de abastecimento, de suprimento, de armazenamento das mercadorias. E isso exige algoritmos cada vez mais sofisticados, exatos, de processamento mais rápido. Assim surge a importância de testar o aprendizado profundo nessa família de problemas. Quem sabe se o aprendizado profundo poderia gerar um novo patamar de resolução. Quais são as principais vantagens do aprendizado profundo? Ele lida com grande quantidade de dados. É quando a quantidade de dados é muito grande que ele supera os modelos matemáticos tradicionais. Ele permite o uso de placas gráficas, as GPUs, que aceleram o processamento em paralelo, tornando o processamento mais rápido e mais eficiente. E ele aprende ele aprende padrões em problemas já resolvidos e consegue replicar esses problemas para novas instâncias. Portanto, conseguiria, em teoria, gerar novas rotas para novos problemas de roteamento a partir de padrões aprendidos em rotas anteriores, já resolvidas. O grande desafio é desenvolver uma arquitetura customizada para problemas de roteirização, de forma que maximize essas vantagens do aprendizado profundo e gere novos resultados. Foram analisados 5 artigos que testaram diferentes combinações de arquitetura e combinações para abordar esse problema.
As técnicas mais promissoras atualmente são as técnicas híbridas, que combinam o uso do aprendizado profundo para resolver uma tarefa do problema em conjunto com técnicas tradicionais que finalizam a solução. O assunto ele é muito recente e ainda tem muito campo para desenvolvimento e inovação, constituindo um excelente desafio para a área de pesquisa. Muita coisa ainda deve acontecer. Muito obrigado pela oportunidade, Univesp, professores e orientadores. Obrigado.